Bom dia. Bom, gente, vamos começando aí nosso tema 9, né? Já estamos aí nos aproximando do final do semestre, né? Então, hoje é nosso penúltimo tema, que a gente vai estar aí falando sobre procedimentos. Na semana que vem, a gente finaliza o nosso tema com uma parte de funções. E aí eu aproveito para, antes da gente começar a falar sobre o tema em si, para falar um pouquinho sobre a questão do trabalho acadêmico da V2, né, que já está lá no AVA. Então, leiam com atenção, né, tudo que está sendo pedido. Se tiver alguma dúvida específica de algo que não entendeu, não esteja claro, pergunte, né, logo para ir esclarecendo. Não deixem para fazer de última hora. Então, vocês ainda têm aí um tempo bem razoável para fazer as atividades. Então, façam, comecem a fazer, né, o quanto antes, para não deixar aí acumular, para não se enrolar mais para frente. E lembrem, né, de seguir todas as orientações que estão lá com relação a grupo. Então, se não informou a grupo ou dupla para a V1, não deixem, né, de formalizar isso agora, porque não vai ter flexibilidade com relação a isso para a V2. Então, com relação à questão de grupos, duplas, na verdade, né, que eu coloquei, dupla ou trio, só vão ser aceitos desse modo e todos têm que enviar. Então, leiam com atenção tudo que está sendo pedido, porque eu vou considerar de fato todos os pontos, né, que estão sendo colocados lá. Então, tenham bastante cuidado e atenção com isso, né, para não deixar aí de seguir nenhuma das orientações. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar, né, e a tratar do nosso tema de hoje. Bom, então vamos lá. Como eu já tinha comentado, nosso tema é sobre procedimentos, né? Então, essa é uma parte aí do conteúdo bem importante, e para quem está fazendo introdução à programação ao mesmo tempo, também deve estar vendo isso, ou se não começou, já deve começar logo, e que é um ponto bem importante dentro do contexto aí de programação, que aqui a gente vai abordar, né, os conceitos em si de procedimentos e funções. Em introdução à programação, vocês provavelmente vão ver um pouco mais do que o que a gente vai ver aqui, porque aborda um pouco mais algumas questões relacionadas à passagem de parâmetros e que tem uma contextualização maior, e vocês vão perceber isso dentro do C. Mas vamos lá, né? A ideia é que a gente deixe aqui bem claro, né, o conceito, entenda bem o conceito e funcionamento dos procedimentos e consiga relacionar, né, na nossa próxima aula com a proposta das funções, né? Então vamos lá. Então, para a gente dar aqui uma recordada, né, e uma revisada e falando sobre esses conceitos, não sei se todos conseguiram olhar o material e tudo, mas vamos lá, a gente vai conversando e esclarecendo aqui alguns pontos. Primeiro aspecto, o que é um procedimento? Alguém sabe dizer, poderia colocar a sua forma de entender um procedimento? Ninguém?
Ninguém, professor. Bom, vamos entender o que seria isso, né? Fabrício perguntou método de executar. De certo modo, né, é assim um método, né, de executar os códigos, mas a gente vai um pouco além disso, né? Então, o que é o procedimento em si? Primeiro ponto, é importante a gente visualizar, né, esclarecer que procedimento, e semana que vem a gente vai falar sobre funções, são técnicas dentro de programação inseridas no que a gente chama de programação modular. Então, é uma forma de estruturar o código, organizar o código e permitir a reutilização desse código em diversas partes aí do nosso programa. Então, quando a gente fala, né, de programação modular, e aí a gente também pode encontrar esse termo subrotinas, né, não deixa de ser um trecho de código, né, para executar, são métodos, sim, mas temos aí diferenças, né, entre o que é procedimento, o que é a função, que a gente vai ver melhor na semana que vem. Mas quando a gente está falando dessa área de programação modular, a gente está falando de estruturar o código em partes. Então, é a gente organizar o nosso código, dividir em partes menores, segundo algum critério de organização. Então, se eu estou pensando num sistema de gerenciamento dos dados de clientes, então eu posso pensar que nesse sistema eu vou ter cadastro, vou ter busca por um cliente, vou ter exibição dos dados do cliente, eu posso ter que remover um cliente, alterar os dados de cliente, então eu tenho funcionalidades diferentes. E ao invés de deixar tudo isso misturado, né, junto aí no meu código como um todo, a gente pode organizar isso melhor de acordo com essas funcionalidades. Então, eu posso separar um trecho específico só para busca do cliente, outro só para cadastro, outro só para remoção e assim por diante. Então, a gente organiza o nosso código, definindo nomes para cada trecho de código, né, que eu queira separar, e principalmente pensar, quando eu faço essa separação, eu permito que ela seja identificada. E aí eu consigo utilizar, relacionar com ela em diversos pontos do meu código. Então, se a gente pensar a operação de busca, é algo muito comum em tudo quanto é sistema. Então, eu vou precisar fazer a busca dos dados do cliente para poder remover, eu tenho que saber qual que eu quero remover, para poder exibir os dados de um cliente específico, para poder alterar. Então, a operação de busca é uma operação que é executada em vários pontos desse mesmo sistema. Então, quando a gente separa, organiza o nosso código por essas funcionalidades, isso facilita nesse processo de reuso, além de manter uma melhor organização. Então, isso ajuda bastante na forma de trabalho, inclusive, quando a gente está trabalhando em equipes de desenvolvimento. Então, a gente tem duas formas de fazer isso, que a gente chama de programação modular, de subrotinas, que é por meio de procedimentos e funções. Todos dois, sejam os procedimentos, sejam as funções, eles são trechos de código. Então, são partes do código que a gente dá um nome específico. Só que eles têm diferenças. Os procedimentos, eu vou simplesmente identificar esse trecho, dar um nome para ele, para que eu consiga utilizar em outros momentos. Já as funções, além disso, ela retorna sempre um resultado para quem tiver solicitado a execução dessa função. E a gente vai detalhar isso melhor na semana que vem, que vai ser especificamente sobre funções. Mas como que isso funciona? Eu tenho aqui
um trecho de um algoritmo em que eu tenho aqui algumas operações e eu estou considerando que eu tenha definido como parte desse algoritmo uma subrotina, que eu estou dizendo que é subrotina 1, que é essa daqui, ó. Então, eu estou supondo que em alguma parte do meu código, fora desse início e fim, eu defini uma subrotina. Chamei de subrotina, ela vai ter um início, um fim, vai ter uma série de comandos aqui que vão ser executados por ela. E ela fica fora do início e fim do algoritmo. E aí, sempre que eu precisar que ela seja executada, eu chamo aqui dentro do meu algoritmo. Mas eu não chamo e não coloco o código inteiro. Eu só chamo pelo nome. Então, se eu chamei ela de subrotina 1, aqui quando no meu código, né, dentro do início e fim, eu chamo essa subrotina, eu encontro o nome dela, o que que vai acontecer? Aquele meu algoritmo que está sendo executado, ele vai parar naquele ponto que ele estava e vai lá onde aquela subrotina está definida. Vai executar tudo que está lá. Na hora que ele terminar, ele volta para o próximo ponto do código. Então, eu vou estar executando aquele código, só que ele está numa outra parte do meu algoritmo. E com isso, se eu precisar mais uma vez executar essa subrotina, eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Então, o chamar é isso aqui, ó. É quando eu coloco o nome dela. Mas para isso, ela tem que estar definida antes do meu algoritmo começar. E aqui eu chamo no ponto e no momento e quantas vezes eu precisar que ela seja executada. Então, a ideia do procedimento, da subrotina, seja ele um procedimento ou função, é ter um código à parte, mas que pode ser executado quantas vezes eu quiser, mas ele não fica escrito aqui dentro, ele fica fora do início e fim. E eu chamo simplesmente pelo nome. Se eu não chamar em nenhum momento, ele não vai ser executado, ele vai ficar lá só enfeitando o meu algoritmo. Então, tudo para ser executado tem que ser referenciado aqui, entre o início e o fim desse algoritmo. Como que eu defino especificamente um procedimento? Usando o termo procedimento, colocando um nome para ele, porque eu preciso ter uma forma de identificar. Então, não basta aqui colocar procedimento. Eu posso ter vários dentro do algoritmo. Então, eu tenho que dizer qual é que eu quero que seja executado. Então, por isso que a gente vai dar um nome para ele. E aqui dentro desse procedimento, eu vou fazer tudo o que eu precisar e que eu faço em geral no algoritmo. Eu posso fazer leitura, eu posso declarar variável, eu posso usar uma repetição, posso imprimir, eu posso fazer tudo aqui dentro normalmente. Mas eu preciso entender que ele está definido como parte do meu algoritmo e só vai ser executado se eu fizer essa chamada aqui dentro do início e fim do algoritmo. Caso contrário, ele vai estar definido, mas não vai ser executado. Uma outra possibilidade é ter o que a gente chama de parâmetros, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mais para frente, mas que aqui dentro do contexto de pseudocódigo, a gente não tem a mesma visualização dessa ideia de parâmetro como quando a gente está trabalhando isso em introdução à programação ou em alguma linguagem de programação específica. Que com certeza, para quem está vendo introdução à programação, essa ideia dos parâmetros vai fazer muito mais sentido vendo isso dentro da linguagem em si. Bom, então a gente precisa sempre dar um nome para esse procedimento. E dentro dele a gente vai poder colocar aí tudo que a gente precisa. Então aqui eu coloquei um exemplo bem basicão, bem simples mesmo, só para a gente ilustrar essa ideia do procedimento. Então, o que que a gente tem aqui, né? Eu tenho o meu algoritmo normal, coloquei aqui uma variável que eu estou chamando de nome, e aqui eu criei um procedimento que eu chamei de elogio, mas na verdade seria tipo uma saudação, né? E o que que ele faz? Ele simplesmente exibe
um texto na tela, dando bom dia, colocando o nome da pessoa, usando essa variável, nome, e depois acrescentando esse seja bem-vindo. E aí, o que esse procedimento vai fazer, né? Ele vai simplesmente fazer essa impressão. Mas aqui dentro do início e fim do algoritmo, o que eu faço? Eu peço para a pessoa informar o nome dela, eu armazeno a variável nome, e aqui eu só estou chamando esse procedimento elogio. Então, se a gente for, né, passar isso lá pro Visual G, vou colocar aqui só para a gente testar e trabalhar melhor essas ideias, né? Então, vou definir aqui nome como caractere e vou definir aqui, né, antes do início do meu programa, esse procedimento, que eu vou chamar aqui de saudação. E aí, o que eu vou fazer aqui, né? Então, ele só exibe aqui essa saudação. Então, vou aqui colocar o fim do procedimento, para já deixar aqui definido, e o início desse procedimento. E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou só exibir essa mensagem. Então, eu vou aqui exibir bom dia, nome da pessoa, usando a variável nome, e aqui, tá, seja bem-vindo. E aí, aqui no início e fim do meu algoritmo é onde eu vou fazer a leitura. Então, vou pedir aqui para o usuário informar o nome dele. Vou armazenar esse nome dele na variável nome. E aqui eu estou chamando esse procedimento de saudação. E aí, quando eu executo, ele pede para eu informar meu nome. E aí, depois, ele exibe aqui, ó. Bom dia, Priscila, seja bem-vindo. Então, ele faz o quê, né, nesse caso? Ele executa esse procedimento. Aqui eu posso colocar um espaço para não ficar tão grudado. E aí, ele faz essa execução do procedimento. Agora, né, o que vai acontecer? Espera aí que eu apaguei aqui a chamada do procedimento. O que vai acontecer se eu não chamar o procedimento, né? Lembra que eu falei o quê? Que para que o procedimento seja executado, eu tenho que fazer a chamada dele aqui. A gente faz isso pelo nome dele. Então, aqui eu tirei a chamada. Então, ele pediu para informar meu nome, mas ele não fez nada além disso. Por quê? Porque eu não chamei mais o procedimento. Então, o procedimento ficou aqui só enfeitando o meu código e não foi executado. Então, para que ele seja executado, eu tenho que fazer a chamada dele aqui dentro. Então, eu tenho que chamar aqui pelo nome. Caso contrário, ele não vai ser executado. Então, esse é um ponto. Claro que a gente pode aqui pensar, mas por que eu preciso disso, né? Por que eu não faço tudo dentro do início e fim? Porque aqui a gente está vendo algo muito simples, né? Um exemplo muito simples que não me exigiria ter um procedimento de fato. Só que quando a gente está trabalhando com sistemas mais complexos, com situações mais elaboradas, né? Isso faz toda a diferença, porque eu fico com o meu código mais organizado, então eu vou saber, aqui é o procedimento de cadastro, o outro é o de busca, o outro é a impressão. Eu sei onde está cada coisa claramente definida, e sempre que eu precisar usar aquilo, eu não preciso escrever todo o código de novo. Eu vou só chamar pelo nome. Ele fica definido aqui uma vez, e eu posso executar quantas vezes eu quiser. Então, eu posso aqui fazer várias chamadas, né, para esse procedimento. Claro que aqui
não teria sentido isso, né? Nesse exemplo, eu ficar repetindo essa saudação. Mas dependendo do que eu estou desenvolvendo, eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, só pelo nome que eu defini esse procedimento. Então, a ideia do procedimento, né, é organizar melhor o código e permitir a reutilização, principalmente. Então, a gente precisa entender que é um trecho de código, assim como eu tenho aqui no algoritmo, mas que fica definido aqui à parte, né? Como se fosse um código próprio, né? Uma parte própria aqui que pode ou não ser utilizada, mas que não tem sentido sair definindo um monte de procedimento que eu não vá utilizar. Então, aqui é uma forma da gente ir se acostumando a organizar e estruturar melhor os nossos códigos. Bom, aqui tem um outro exemplo, né, em que eu estou fazendo um procedimento aqui para representar um salário, um cálculo de salário, onde eu estou definindo duas variáveis, a variável sal, a variável aumento. E esse procedimento, ele está fazendo o quê? Ele definiu uma variável para representar um novo salário e ele vai aplicar um reajuste nesse salário. Então, o que ele faz? Ele aplica um reajuste que vai ser informado e armazenado na variável aumento, e ele aplica esse reajuste, essa porcentagem, em cima do salário, que também vai ser informado em algum momento. Então, ele cria essa variável como um auxiliar para fazer esse cálculo. Então, ele atualiza, faz o cálculo do novo salário e exibe esse novo salário. E aí, aqui, dentro da parte de fato do algoritmo, né, da execução, o que ele está fazendo? Ele pede para o usuário informar o salário atual, armazena na variável sal, e em seguida ele pede para o usuário informar o aumento, né, a porcentagem de aumento desse salário. E aí sim ele chama esse cálculo. Então, quando ele chama esse procedimento cálculo, né, o que acontece? Ele vai sair desse ponto aqui do código, voltar lá para o procedimento, vai executar tudo que está lá, só depois que ele executar é que ele volta e aí sim finaliza o algoritmo. Então, mais uma vez, né, só para a gente ir aplicando e analisando essa situação aqui, o que eu teria, né? Então, eu teria aqui uma variável salário e uma porcentagem aí de aumento. Aqui eu vou considerar, né, como real. E aí, aquele procedimento, o que ele faz? Ele calcula esse aumento. Então, ele atualiza o salário, né? Eu vou até colocar outro nome aqui. Atualiza salário. E o que ele faz nesse processo de atualizar o salário? Ele usou uma variável auxiliar para calcular esse novo salário, daria para fazer sem ela, né? Mas aqui foi uma alternativa. E o que vai ser feito aqui dentro desse procedimento? Eu vou fazer esse cálculo. Então, a partir do valor que tiver nessas duas variáveis, eu vou calcular esse novo salário. Então, o novo salário vai ser o quê? O salário antigo, mais essa taxa, essa porcentagem aplicada, né? Então, eu vou considerar que a pessoa informou o número. Ah, a taxa é de 10. Então, é 10%. Então, eu vou calcular aqui essa porcentagem. Então, seria o quê? O salário vezes, né? Aqui, no caso, eu vou fazer essa taxa aí de aumento, né? Dividido por 100 para ter esse valor aí da porcentagem. E aqui, depois eu vou exibir esse resultado. Então, o novo salário atualizado, e vou aqui exibir esse resultado. E aí, aqui dentro, né, do contexto do algoritmo principal, o que eu teria que fazer? Eu teria que pedir para a pessoa informar o salário, armazenar esse salário na variável sal e depois pedir para ela informar o aumento. Então, a taxa de aumento.
E aí, com base nisso, é que eu vou chamar o meu procedimento para atualizar esse salário, né? Então, eu vou colocar aqui, atualiza sal. E vou executar aqui o meu programa, o meu algoritmo. Então, eu vou pedir para informar o salário, vou botar aqui 2.000, a taxa de aumento, vou colocar 10, e aí ele fez aqui o cálculo, né, do salário atualizado, que seria 2.200, né, com 10% de 2.000 aí acrescentado. Então, desse modo, eu estou separando. Aqui eu tenho, né, o que seria a minha leitura de dados, e aqui eu tenho um procedimento que faz esse cálculo de atualização. Aí, tem vários pontos aí para a gente observar. Mas antes disso, até aqui, alguma dúvida? Até o que eu coloquei, o que eu estou aqui explicando? Alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar algum ponto? Não, professor. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos retornar para cá. Aliás, para o código aqui. Então, o que é importante a gente observar aqui? Que quando a gente declara, e aí vamos aqui analisar aqui quando eu digito, né, esses salários, e ele vai colocando aqui esses valores aqui, né? O que a gente pode observar? Quando eu defini esse procedimento, eu criei essa variável aqui inicial, que foi usada dentro desse procedimento para fazer esse. E aí, o que a gente tem que ter atenção aqui? Vocês vão perceber algumas diferenças com relação a esse ponto para quem está fazendo, né, introdução à programação ou já fez, né, mas para quem está trabalhando com C nesse contexto. A gente tem o que a gente define como variáveis globais e locais dentro de programação de um modo geral. Em um algoritmo, o que a gente define aqui nessa seção var aqui principal do algoritmo, a gente tem o que a gente chama de variável global. Então, as variáveis, todas as variáveis que a gente declara aqui, elas são válidas para todo o meu algoritmo. Então, reparem que elas estão declaradas aqui e eu consegui usar essas variáveis tanto dentro do procedimento como dentro aqui da parte principal do algoritmo, justamente por esse ponto, porque ela é o que a gente chama de variável global. E aqui, inclusive, aparece, ó, na área de memória aqui das variáveis, ele mostra, ó, escopo global para sal e aumento. E ele vai mostrando os valores que elas vão armazenando ao longo da execução, né? Quando eu começo, elas são aqui zeradas e conforme eu vou executando, ele vai atualizando esses valores. Então, essas variáveis são as variáveis globais, gerais para todo o programa. As variáveis que a gente declara dentro do procedimento ou da função, como a gente vai ver semana que vem também, elas são o que a gente chama de locais. Elas só existem dentro desse procedimento enquanto ele está sendo executado. Então, elas não existem aqui fora. Então, aqui eu não tenho esse acesso a essa variável inicial. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse ponto, ó. Aqui ele, inclusive, me indica, ó, a variável inicial não foi encontrada. Ela está declarada? Ela está declarada, mas ela está declarada como parte do meu procedimento, dentro do procedimento. Então, é o que a gente chama de variável local. Então, ela não é acessível, reconhecida fora do procedimento. Ela foi criada no momento em que esse procedimento é chamado, a variável vai ser criada, vai ser usada, e quando o procedimento encerra, essa variável é liberada da memória, tanto que ela nem fica aqui aparecendo, tá? Então, essa variável eu só consigo acessar aqui dentro. Então, por esse motivo, eu estou tendo aqui
que exibir esse resultado nesse momento. Por quê? Porque se eu não exibir aqui dentro do procedimento, eu não vou conseguir obter essa variável fora dele, porque ela só existe aqui dentro. Então, por esse motivo, eu já estou exibindo o resultado aqui dentro. Então, esse é um ponto importante da gente destacar, essa diferença do que é a variável global e local. Aí também, né, a gente poderia pensar, então eu vou usar só a variável global, porque aí fica mais fácil, eu consigo acessar em tudo, mas não é o ideal. Por quê? Porque a variável global ela vai ficar aqui ocupando o espaço de memória durante toda a execução. Aqui é um programa curto, ok, não vou ter impacto. Mas quando eu estou falando de programas complexos, longos, né, eu vou ter um gasto de recurso significativo. E aí é muito importante eu economizar o máximo que eu puder de recurso e, além disso, pensar na questão mesmo de segurança, de que tem variáveis que não tem que ficar expostas a todo o código, e sim a trechos específicos. Então, aqui eu só vou usar nesse momento, então ela foi definida aqui dentro. Então, isso gera pontos de vantagem, mas também algumas limitações, porque se eu precisar usar esse valor, essa variável fora, eu não vou ter como. Então, esse tipo de decisão de usar a variável como local ou como global vai depender de cada contexto, de cada situação que eu queira tratar. Mas é muito importante que a gente pense nesses pontos, que a gente tenha esse cuidado, esse tipo de olhar para essas situações, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Então, aqui nesse caso, eu não consigo usar essa variável diretamente aqui fora, só enquanto ela está aqui no procedimento. Então, essa é uma possibilidade, tá? E aí, indo nessa linha, né, a gente vai aqui primeiro fazer um exercício para testar esse ponto, aplicar essa ideia de procedimento, e depois desse exercício a gente vai avançar um pouquinho mais aí nessa ideia, nessa questão das variáveis locais e globais, tá? Tendo aí já esse ponto introduzido, que é uma variável global, que é uma variável local. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um algoritmo para leitura, a gente vai ler 2 valores inteiros e vai ter um procedimento que vai fazer o cálculo da soma desses valores. Então, a gente vai ler 2 valores inteiros dentro do algoritmo e vai ter um procedimento para fazer essa soma. Então, o que a gente vai aí precisar de variável para conseguir executar, resolver esse algoritmo? Eu quero fazer a soma desses 2 valores. O que eu vou precisar de variável, então? Se eu quero ler 2 números e fazer a soma desses 2 números. Precisar dos 2 números. Então, eu vou precisar dos 2 números, que eu vou chamar aqui de N1 e N2. E aí, feito isso, aqui, né, como parte do algoritmo, eu vou precisar ler esses 2 números. Então, eu vou pedir para o usuário informe o primeiro número, que eu vou, né, armazenar aqui em N1. E depois vou pedir para ele informar o segundo número. Que eu vou armazenar em N2. Claro que eu poderia chegar aqui, né, e colocar, ó, direto, soma e exibir aqui N1 mais N2. E fiz, né, o cálculo da soma. Mas a ideia é que a gente aplique esse conceito, né, da modularização do procedimento. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai pegar
e vai criar aqui um procedimento da soma. Então, eu vou chamar aqui esse procedimento de soma. E aí, eu vou ter um início e um fim aqui para esse procedimento. E aqui dentro é que eu vou fazer esse cálculo. Então, eu tenho duas opções, já fazer o cálculo dentro do comando de impressão, ou eu ainda poderia criar aqui uma variável que eu chame de S, e aqui dentro eu vou fazer esse cálculo. S recebe N1 mais N2. Eu consigo, né, acessar N1 e N2 aqui dentro? Consigo. Por quê? Porque eles estão definidos, declarados como variáveis globais. Então, eu consigo manipular em todo o meu programa, em todo o meu algoritmo. Então, desse modo aqui, a gente consegue acessar essa variável diretamente aqui. No entanto, né, essa variável S, eu não consigo acessar fora do procedimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exibir esse resultado aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui, escreva, e vou colocar aqui, ó, soma os números e exibir esse resultado que eu chamei de S. Então, eu já tenho agora as minhas variáveis, o meu procedimento para fazer o cálculo da soma, e aqui eu já fiz a leitura dos dois números. Então, o que falta agora eu fazer para que o meu programa, o meu algoritmo funcione por completo? Escreve soma ali no final. Isso, eu tenho que chamar esse procedimento. Então, aqui, depois de ter lido os dois números, eu vou chamar esse procedimento. Então, a questão né, para a gente relembrar, da estrutura sequencial é importantíssima. Não adianta eu chamar esse procedimento antes de ter lido os dois números, porque ele vai somar 0 com 0, não vai ter nada ali naquela variável que tenha sido digitado. Então, primeiro fiz a leitura, depois vou executar. E aí, vou informar o primeiro número, vou informar o segundo, e ele faz a soma desses números, né? E aí, um exemplo aqui que a gente poderia aplicar isso é se eu vou pensar numa calculadora, né? Então, eu posso separar e deixar melhor organizado cada cálculo em um procedimento específico. Então, eu posso organizar de acordo com a funcionalidade. E ao invés de deixar tudo dentro aqui da parte principal do programa. E aí, de acordo com o que o usuário quer fazer, eu vou chamando um ou outro procedimento. Então, essa seria aí uma forma de ter os nossos algoritmos, os nossos programas com uma qualidade maior. Então, procedimentos e funções, que é o que a gente vai tratar na semana que vem, tem aí como um dos grandes objetivos essa questão da organização, né, e de permitir o processo de reutilização aí do código. Bom, então vamos lá. Aqui nesse caso, né, o que a gente fez? A gente teve... Oi? Uma pergunta, é possível fazer, por exemplo, se o procedimento ele ajuda bastante a encurtar, então dá para fazer procedimento dentro de procedimento? Na verdade, assim, o que você faz você pode definir vários procedimentos e chamar um procedimento dentro do outro. Então, eu poderia, vamos supor, ter aqui, ó, um procedimento que eu chame de leitura. Procedimento leitura. Aí eu vou aqui colocar, ó, fim procedimento. Vou colocar o início dele aqui. E aqui dentro, eu vou jogar o código onde a gente estava fazendo a leitura, por exemplo. Então, o que eu estou aqui fazendo? Estou definindo um segundo procedimento que eu estou chamando aqui de leitura. E aí eu poderia
ter duas opções, né? Chamar esse procedimento de leitura aqui, antes de chamar a soma, ou ainda eu poderia chamar dentro do procedimento de soma. Considerando, vamos supor, que para cada operação que o usuário quisesse realizar, eu tivesse que ler um novo conjunto de números, né? Então, eu poderia deixar a leitura aqui dentro do procedimento. E aí, quando eu chamar esse procedimento de soma, ele vai, primeiro de tudo, executar a leitura desses números. Então, eu poderia ter, além de soma, poderia ter multiplicação, divisão, tudo isso. E para cada operação, eu faço a leitura de 2 novos números. Então, essa seria uma opção, chamar um procedimento dentro do outro. Mas definir, a gente define cada um separado, tá? Cada um fica definido como um procedimento que eu posso chamar um dentro do outro. Tudo bem isso? Entendi. Então, aqui observa que ele executou do mesmo modo, né? Para o usuário final, não teve diferença nenhuma. Quem está olhando só aqui a execução, aconteceu a mesma coisa. Informou 2 números e fez a soma, né? Mas aqui por trás está sendo feito de outra forma. Então, até aproveitando essa sua pergunta, né? Quando eu coloco esse procedimento de leitura, por exemplo, isso também me facilita bastante, porque se eu estivesse fazendo várias outras operações, né, para simular uma calculadora, eu teria que ler novos números várias vezes. Então, se eu já defino esse procedimento de leitura, basta que quando eu quiser fazer uma nova operação, eu chame esse procedimento aqui dentro, sem ficar escrevendo isso em vários pontos do código. Então, essa seria uma possibilidade. Tudo bem quanto a isso, gente? Alguma dúvida? Nenhuma. Beleza, então. Então, aqui seriam, né, possibilidades e a gente pode ir variando e fazendo de vários modos, de várias formas. Um ponto importante também para se destacar e que, reforço, né, na semana que vem a gente vai abordar isso melhor, é que, em geral, a gente utiliza para cálculos a aplicação do conceito de funções, justamente porque eu tenho uma forma de retornar esse resultado sem ter que necessariamente imprimir. Então, quando a gente define como uma função, a gente tem uma facilidade maior para quando a operação é algum tipo de cálculo. Mas aí a gente vai ver melhor isso na semana que vem, tá? Mas aqui a gente aplicou dentro de um procedimento como forma mesmo de ilustrar esse funcionamento. Mas vocês vão perceber que quando a gente tem operações de cálculo, é muito mais comum, muito mais apropriado usar o conceito de funções. E aí, na semana que vem, a gente aborda melhor esse aspecto. Bom, então essa seria uma possibilidade, né, para a questão do uso aí de procedimentos, né, para fazer essa operação de soma e até mesmo para leitura. E aí, né, eu comentei com vocês sobre essa questão da diferença de declaração de variável, né? Dependendo de onde eu declaro a variável, ela pode estar visível ou não para o resto do programa. Então, naquela seção var principal, vão estar todas as variáveis visíveis para o algoritmo como um todo. Já quando eu declaro dentro de um procedimento, dentro de uma função, ela só fica visível e ela só existe ali dentro enquanto ele está sendo executado. Uma outra possibilidade, né, é o que a gente chama de parâmetro. E vocês vão perceber que isso, o uso de parâmetro é muito comum para quando a gente está trabalhando com essa ideia de variáveis locais e que no contexto de outras linguagens, como é o caso em Introdução à Programação, vocês vão perceber que isso tem uma utilidade muito grande. Porque aqui em algoritmo, a gente está definindo, né, as nossas variáveis, quase que todas aqui dentro dessa seção var, e ela vai ficando visível para o programa como um todo. Mas quando a gente está trabalhando com outras linguagens, como o C, que você tem aquele método main,
você define as variáveis, muitas das vezes, dentro desse método main, e ela fica como local. Ela não é ali uma variável global. E aí faz muito mais sentido o uso dos parâmetros. Mas os parâmetros nada mais são do que formas de passar informação, dado de um procedimento para outro, de uma parte do algoritmo para outro. Então, a gente informa aqui dentro desses parênteses variáveis que vão receber alguma informação vinda de outro local. Então, o que seria isso, né? É aquele mesmo procedimento de soma, eu poderia ter definido de uma outra forma. Então, eu poderia colocar que, para executar a soma, eu preciso receber um número inteiro e um segundo número inteiro. Então, 2 números inteiros. E com isso, eu vou receber valores em cima dessas variáveis para poder fazer esse cálculo. Então, eu não mais vou acessar diretamente aquelas variáveis globais. Eu vou usar essas variáveis aqui, que a gente chama de parâmetro, para fazer esse cálculo. E aí, como é que isso funciona? O cálculo em si aqui dentro vai ficar o mesmo. A variável S vai receber o cálculo da soma, só que agora dessas variáveis aqui, que a gente chama de parâmetro. O que muda? O que muda quando eu vou executar é que, se o procedimento está definido tendo que receber 2 valores aqui inteiros, nesse momento em que eu chamar o procedimento, eu vou ter que passar esses 2 valores inteiros. Então, que valores são esses, né? Se eu fiz a leitura em A e em B, eles estão nessas variáveis A e B, né? Então, eu vou passar o valor que está nessas variáveis para aquelas do parâmetro. Então, o valor do primeiro aqui, que no caso é a variável A, vai ser copiado para a variável X, que é a primeira desse parâmetro. O valor que está no segundo aqui, que é o B, vai ser copiado para essa variável X. E aí, aqui dentro, eu vou usar esses valores e fazer o cálculo normalmente. Desse modo, acaba sendo um pouco mais seguro, porque eu estou fazendo só uma cópia dos valores que estão em A e B para X e Y. E aí, mesmo que eu fizesse alguma modificação aqui nessas variáveis X e Y, que não é o caso aqui, mas ainda que eu fizesse, o A e o B permaneceriam intactos, porque eu não estou manipulando o A e o B, eu estou com uma cópia deles aqui dentro. Então, o uso de parâmetros é uma forma mais segura para a gente não afetar as variáveis originais e usar mesmo só os valores, os cálculos que eu preciso fazer. Então, quando a gente vê isso dentro de uma linguagem de programação mais formal, que trabalha, né, muito com a ideia de variável local, a gente vai ver muito mais sentido e muito mais aplicação nessa ideia de parâmetro. Mas ainda assim aqui a gente pode aplicar. Mas vocês vão perceber claramente a vantagem maior do uso de parâmetro quando vocês estiverem usando isso, né, com variáveis locais, que não é o caso aqui quando a gente declara essas variáveis A e B. Mas ainda assim, considerando o aspecto de segurança, a gente tem uma vantagem maior em definir os parâmetros, tá? Então, eu poderia adaptar aquele meu código lá. Eu vou só voltar aqui para o ponto que a gente estava, né? Sem usar esse procedimento de leitura, para colocar aqui os parâmetros. Então, o que a gente vai aqui acrescentar, né? Eu acabei apagando aqui a impressão. O que a gente vai acrescentar? O uso desses parâmetros. Então, eu definiria aqui o x como inteiro e o y também como inteiro.
E aí o que eu vou usar aqui não é mais o N1 e o N2, mas sim o X e o Y. E aí, desse modo, eu escrevi errado aqui. E aí, desse modo, ele vai continuar. Eu só deixei de chamar o procedimento aqui. Então, peraí. O procedimento é soma. Então, vamos lá. Desse modo, né, o que a gente tem? Eu vou informar o número, vou informar o segundo número. Peraí que eu... E ele vai fazer a leitura desses dados para depois fazer a execução. Deixa eu só abrir aqui ele de novo. Bom, e aí o que a gente tem aqui então, né? Eu tenho esses dois parâmetros que eu vou executar. Eu esqueci de alguma coisa aqui. Eu esqueci de passar o valor, né? Vamos lá, eu tenho esses dois esse procedimento com esses dois parâmetros aqui. Então, ele precisa receber um valor inteiro, depois outro valor inteiro, que aí ele vai pegar, fazer a soma e exibir. Então, aqui no caso, né, o que eu estou fazendo nesse ponto aqui? Fiz primeiro a leitura dos dois números e chamo o procedimento de soma. Como que o procedimento de soma está definido aqui nesse caso? Ele tem esse primeiro parâmetro x e o segundo y. E eu tenho que passar dois valores inteiros. Ele aqui está configurado para receber dois valores inteiros. Então, na hora que eu chamar, eu tenho que passar dois valores inteiros. Que valores são esses? Nesse caso, são os que eu li. Então, ele vai receber esses valores aqui que eu vou passar. Então, primeiro o N1, depois o N2. Então, aí eu vou executar esses dois valores, né? A leitura e vou chamar o procedimento. E aí ele vai me retornar o resultado da soma, como no caso anterior. A diferença aqui é que ele não está manipulando diretamente a variável global. Ele está aqui, no caso, recebendo uma cópia dessas variáveis N1 e N2, que estão sendo passadas para X e Y, e ele faz esse cálculo. Isso é o que a gente chama de parâmetro, quando a gente define aqui como parte valores que vão ser recebidos. Então, o procedimento soma, ele vai usar x e y, mas o valor de x e de y vão vir de outra parte do meu algoritmo. No nosso caso, vão vir aqui nesse momento que eu chamo, né, das variáveis N1 e N2. Mas eu também poderia executar esse procedimento de soma e passar aqui dois valores específicos, sem estar, né, em nenhuma variável. Então, ele primeiro fez a soma com os dados que eu li aqui, né, que foram 3 e 6, então ele exibiu soma 9, e depois ele fez a soma com os valores que eu digitei aqui diretamente. Então, eu tenho uma flexibilidade maior, eu não fico dependendo só da leitura, né? Eu posso usar de formas variadas quando eu tenho esses parâmetros. Então, a ideia do parâmetro é flexibilizar, mas principalmente manter uma segurança maior de usar sempre uma cópia. E que, como eu falei, vocês vão ver um sentido muito maior nisso quando a gente está trabalhando diretamente com variáveis locais, que é o caso da maioria das linguagens, que a gente tem métodos próprios e vai definindo essas variáveis em métodos próprios. Mas é importante a gente falar desses pontos, né, que por mais que aqui dentro desse contexto de pseudocódigo a gente não aborde
tão amplamente, já que a gente faz um uso mais intenso da variável como global, mas que é bastante importante. Bom, então, com relação ao nosso conteúdo, né, de hoje, seria esse, né, relacionado aí ao uso dos parâmetros e dos procedimentos. Então, as subrrotinas, né, elas têm um objetivo muito grande, é uma técnica, né, de programação muito importante e que reflete a qualidade mesmo dos programas que vão sendo desenvolvidos e que conforme vocês vão avançando, vocês vão ver o quanto isso facilita no desenvolvimento dos programas. E que a gente tem essas duas possibilidades, o procedimento, a função, né? Hoje a gente focou no procedimento e na semana que vem a gente vai focar na função, mas que vocês vão ver que tem pequenas diferenças com relação ao procedimento. Mas todos dois têm como um objetivo principal o de estruturar o código e permitir a reutilização. Aqui um vai ser usado para trechos de código gerais, o outro, que é o da semana que vem, mais direcionado para cálculos específicos. Então, é bem importante, né, praticar isso tudo como forma de ir treinando essa adoção, né, da programação modular nos códigos daqui para frente. E aí eu vou deixar alguns exercícios, né, lá no AVA para vocês praticarem um pouco como prática só, né? Não é para entregar, mas como forma de vocês estarem praticando um pouco esse contexto. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma até agora. Então tá ótimo, gente. Então vou finalizar por aqui, né? Já deu o nosso horário. Qualquer dúvida aí que tiverem, né, com relação ao conteúdo, pode ir enviando pelo AVA. Nem sempre eu vou conseguir responder de imediato, porque não necessariamente eu vou estar online, não necessariamente eu vou conseguir responder imediato, mas eu vou estar sempre olhando e respondendo assim que possível. Eu só falei sobre exercício, Igor, que eu vou colocar alguns exercícios no AVA para vocês praticarem, não são para entregar, para praticar, para treinar, para ver se tem qualquer dúvida, né? Só como forma de exercitar e estudar. Bom, gente, então é isso. Bom dia aí para todo mundo, boa semana. Semana que vem, então, a gente encerra, né, o nosso conteúdo do semestre com a parte de funções. E depois a gente ainda vai ter mais uma aula antes da entrega, né, do trabalho acadêmico, fazendo uma revisão, né, fazendo exercício aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Não esqueçam, né, de olhar com atenção lá o trabalho acadêmico, de informar a questão dos grupos. Em qualquer dúvida, só sinalizar.